Oi, gente, muito boa noite. Eu sou Dárcio Cavalini. Mais uma vez estou aqui com muito prazer para apresentar para vocês o programa Primeiros Socorros Espirituais, que vai ao ar graças ao patrocínio do Instituto Biosegredo, um lugar para se aprender a viver. Lembrando que o nosso programa ele tem 1 hora de duração, são 2 blocos, então 25 minutos. Aí a gente para 5 minutos para o intervalo e no segundo bloco a gente volta ao tema. E lembrando que no segundo bloco nós vamos respondendo as perguntas que você pode encaminhar pelo Facebook. Comigo hoje no Facebook, Malu. Olá, boa noite. Estamos esperando suas perguntas do Face. Qual que é o Face usado hoje aí, Malu? Como é que nós vamos fazer aí? É do Instituto Biosegredo. Como é que o cara tem que digitar aí? www.facebook.com/Instituto Biosegredo. E aí só nos adicionar e a gente começa a manter o contato. Porque é uma página pública, né? E aí pode fazer as perguntas sobre o tema, Isso. que hoje vai ser muito interessante. Comigo aqui, Andréia Hacker. Isso mesmo. Boa noite a todos. E nós vamos falar hoje das crianças, né? As crianças da nova era, esses capetinhas que estão dando muito trabalho para as famílias, nas escolas então nem se fala, não é? Que vieram aqui para revolucionar o mundo, que alguns americanos, autores, chamaram de índigo, depois de cristais, depois de arco-íris, diamante, e um monte aí de denominações. Esmeraldinos, eu pensei que esmeraldinos são os palmeirenses. Então, não é nada disso. Porque é o que reluz na aura de cada um, com uma certa insistência, quando eles estão em boas condições emocionais. Não é? Porque a aura, na verdade, é o refluxo, é o fluxo energético mostrado de uma forma colorida do estado emocional daquele momento da pessoa. Então, um índigo, quando ele estiver nervoso, a aura dele não vai ser índigo, vai estar vermelho de raiva, e assim por diante. Então, são os seres da nova era, as crianças que, a partir de 1999 no Brasil, todas as crianças que chegam aqui são crianças da 7ª dimensão para cima, e que vieram aqui nos ensinar. Por esta razão, estão revolucionando a nossa vida social, nossa vida familiar, e principalmente na escola, né? E eles estão aqui para mudar tudo mesmo, mudar a política, sistema financeiro, sistema religioso. E a Andréia Hacker é uma das responsáveis, junto com a Carol, né? Isso. Do nosso, como chama o departamento? DACA. O que quer dizer DACA? Departamento de Atendimento para as Crianças e Adolescentes. Então, Departamento de Atendimento para as Crianças e Adolescentes. Está muito engraçado que um pouquinho antes de a gente entrar aqui para o estúdio, a Andréia estava me contando o caso de um garotinho de 2 anos de idade, que passava todo dia da escolinha, o caminho da escola dele com a mamãe, passava em frente ao Instituto Biosegredo. E um dia ele resolveu forçar a barra da mãe para atravessar a rua e ir lá no Instituto. Você estava na porta, por acaso, né? Por acaso. Como se existisse a tia Andréia estava lá, por acaso. Conta aí como é que foi, muito interessante. E aí ele fez a mãe atravessar, né? E apareceu na porta do Instituto e eu comecei a explicar para a mãe como funcionava o atendimento às crianças, aos adolescentes. E ele, como um cristal, já foi direto brincar com as pedrinhas. Com as pedrinhas, que são os cristais que a gente vende lá, né? Isso, na lojinha na loja do Instituto. E aí ele começou a brincar, enquanto isso eu explicava. Em determinado momento eu parei para explicar qual era a pedra para ele, e ele falou que não, para eu continuar conversando com a mãe e explicar o que era espírito. Explica para ela o que é espírito, né? Explica para ela o que é espírito. A mãe ficou assustada, porque, em suma, no dia seguinte voltou a nos procurar para fazer uma consulta no Instituto e, né, disse que tinha um medo terrível do espírito, e o menino, seu filho de 2 anos, foi um instrumento para que forçasse ela a entrar naquele lugar para ela receber uma orientação. O curioso disso tudo, que quando ele ele entrou no instituto, uma das nossas recepcionistas,
Porque tem um monte de bruxo lá no instituto. A Andréia, particularmente, né, estava vendo de quem o espírito que estava acompanhando o menino, intuindo ele para forçar a mãe a entrar lá. Quem era? Era o pai, que depois a gente foi ver na consulta que o pai tinha falecido há pouco tempo, e aí a mãe estava preocupada porque o menino repetia frases que o pai falava sem o menino conhecer o pai, porque quando o pai faleceu, ele estava ainda na barriga da mãe. Então, olha como é esse movimento energético através das crianças chegar um ensinamento para o adulto. Para você começar a entender aí, você que está me ouvindo, o que essa criança, o que esses índigos cristais, o que essas crianças da 7ª dimensão estão fazendo aqui. Então, uma criança que não conheceu o pai, com 2 anos de idade, tendo a influência direta do pai, mas isso não significava que fosse nocivo, não. Era um contato transparente, um contato saudável, e forçando a mãe a conhecer a espiritualidade, porque tinha muito medo. Qual o movimento aí energético? Fazer com que a mãe se esclarecesse para ter nível intelectual, ou seja, de educação, porque, por sinal, uma moça de origem oriental, e nós sabemos que a origem oriental tem uma educação muito